Olá, meu amigo e minha amiga. Eu resolvi aparecer para bater um papo extraordinário com você, porque aconteceram coisas extraordinárias aqui no nosso país. Você que ficou ligado nessa noite de quarta-feira com o que estava acontecendo, além do futebol, viu que estava sendo discutido na Câmara Federal o projeto de lei encaminhado pelo presidente Lula, pelo governo federal, por Haddad, que isenta as pessoas que ganham até R$ 5.000 de pagar algum tipo de imposto de renda. E também beneficiou pessoas que ganham até R$ 7.300, R$ 7.500 também. E taxou as pessoas que têm uma condição melhor aqui no nosso país, as pessoas que ganham mais de R$ 50.000 por mês, fazendo uma taxação escalonada. Gente, eu resolvi fazer uma live, estava até com uns probleminhas de sono, percebi na hora, enfim, mas eu acompanhei aqui em tempo real com as pessoas que vieram para o nosso portal, mais de 13 mil pessoas ao vivo, foi muito legal. E eu quero aqui arrematar com alguns fatos, porque de repente não deu para a gente conversar quando eu estava ao vivo com vocês. Em primeiro lugar, uma votação histórica. Gente, quando é que a Câmara Federal votou algo por unanimidade, com 493 votos, gente? Foi um negócio impressionante. E aí foi muito engraçado o contraste. O bolsonarismo simplesmente ele foi fulminado, ele foi calcinado. Mesmo os que tiveram a cara de pau, como Sóstenes Cavalcante, de vir ali à tribuna, fazer algum tipo de malabarismo, um contorcionismo, uma ginástica gigantesca para mostrar que de fato não foi um ganho que os trabalhadores terão aqui no nosso país, que o Bolsonaro teve algum mérito, qual o mérito que essa infeliz criatura teve, senão o comportamento nefasto de matar pessoas aqui no nosso país com aquilo que ele fez contra todos nós. Enfim, mas sempre haverá figuras que a cara de pau é muito dura, né? Haja óleo de peroba, como foi o caso do senhor Sóstenes Cavalcante. Todos os deputados do PL, os presentes, votaram a favor da proposta de Lula. E agora, como é que eles vão sair dessa, né? O ganho político é gigantesco, não tem como negar que é um fato que, mais do que beneficiar as pessoas que ganham até R$ 5.000, introduz aqui no nosso país algo que nunca foi objeto de discussão para as pessoas das classes populares, o pagamento de imposto de renda. Isso que sempre foi uma molação para todas as pessoas, quando chega na época de fazer a declaração de imposto de renda, isso acaba para 16 milhões e 500 mil brasileiros, ou seja, afetando muitas pessoas. Nós teremos reflexos na economia do nosso país muito importantes no ano que vem, porque é mais dinheiro injetado na economia. Há que se ter, inclusive, a preocupação com o que fará o Galípolo, porque o Galípolo é a direção do Banco Central, porque com mais dinheiro circulando, evidentemente pode haver o medo de ter algum tipo de impacto inflacionário, aí tome juros nas costas do povo brasileiro. Bom, eu vou conversar com vocês, trarei algumas imagens também dessas coisas que aconteceram agora nessa quarta-feira, mas é sempre muito importante convidar você que chegou agora no nosso portal, ainda não é inscrito, para que você venha fazer parte aqui do nosso portal. Se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, mais uma vez, obrigado a todos vocês que prestigiam o nosso portal. Entrei aqui de surpresa e vocês apareceram também. E eu estou vindo de novo de surpresa aqui e com certeza muitas pessoas vão acompanhar o nosso portal também. Eu quero compartilhar com vocês aqui algumas situações. Câmara aprova isenção de imposto de renda até R$ 5.000 e desconto de até R$ 7.300 e taxa para mais ricos. Olha só, gente, todos os jornais nessa quinta-feira do nosso país colocarão na manchete esse fato. Não tem como negar, porque é um assunto de interesse público. E vai afetar, inclusive, pessoas independentes da sua orientação política, da sua religião, enfim, todos serão beneficiados. E como é que fica aquele bolsonarista que ficou 4 anos, aliás, ficou a vida inteira para muitas pessoas, né, sem nenhum tipo de apoio na sua vida concreta, vinda dessa gente da extrema-direita? Muito pelo contrário, Paulo Guedes queria esmagar cada vez mais as pessoas mais pobres aqui no nosso país. O que eles dirão agora? Eles estão tentando um malabarismo muito grande. O senhor Nicolas não apareceu para fazer as gracinhas dele? Será que ele vai fazer um vídeo com fundo preto? O senhor Gustavo Gaia? Toda essa gente criminosa, essa gente bandida, todos eles ontem tomaram uma pancada gigantesca.
Lula certamente está comemorando bastante porque, de fato, ele foi o grande vitorioso dessa noite e não foi tão mencionado quanto deveria. Quem ressaltou alguns pontos muito importantes foi o deputado Lindbergh Farias. Vou pegar aqui um trecho aqui e depois vamos pegar aqui o Munducão também, né, para a gente fazer esse contraponto. Vamos ver algumas coisas que Lindbergh falou. Vamos lá. R$ 903. Sabe o que aconteceu, líder da oposição? 10 milhões de brasileiros que não pagavam impostos por essa covardia do governo do Bolsonaro passaram a pagar impostos. Entra o Lula. Sabe o que o Lula faz? Porque o Lindbergh, nesse ponto, está falando o seguinte: como não havia correção da tabela do imposto de renda, a cada ano as pessoas tinham uma pequena melhoria de salário e acabavam entrando na alíquota de imposto de renda e eram taxadas. As pessoas pagavam imposto de renda. Aquele desespero de fazer sempre a declaração todo ano, né? Aí, com a entrada de Lula, as coisas modificaram-se completamente. Vamos corrigir a tabela do imposto de renda. Primeiro, para R$ 2.600. Agora, para 2 salários mínimos, R$ 3.036. Sabe o que aconteceu? Bolsonaro botou 10 milhões pagando. 10 milhões já saíram. E hoje aqui... Gente, são fatos. Fatos. É por isso que eu digo, gente, são coisas tão importantes que isso deveria estar sendo dito, né? É sempre, sempre, sempre. Por isso que eu estou dizendo e não vou parar de falar nisso. O presidente da República é o principal garoto propaganda do governo Lula. E ele tem que falar, tem que explicar essas coisas que Lindbergh está falando para as pessoas entenderem que o que aconteceu nessa quarta-feira é resultado de uma filosofia, de uma visão de mundo, não é uma visão de justiça social, né? Vamos lá, é apenas o começo, gente. Fala, Lindbergh. Nós estamos num dia histórico, porque com a isenção de R$ 5.000, mais 10 milhões de brasileiros vão deixar de pagar imposto de renda e mais 5 milhões vão ter seu imposto de renda reduzido. Eles gostam de atacar o Lula e o Haddad. Quer saber dos números? O Lula e o ministro Haddad, na história do Brasil, vão entrar na história como aqueles que mais reduziram impostos. A partir de hoje, 87% dos brasileiros contribuintes vão estar isentos de imposto de renda. Mas eu queria ir além. Eu não sei se todos têm noção da noite gloriosa e da importância desse momento para a história do Brasil. Eu quero, presidente Hugo Mota, parabenizar o parlamento brasileiro, parabenizar o relator Raimundo Lira, quero Arthur Lira, quero também parabenizar Rubem Júnior, que foi presidente dessa comissão. Mas não precisava fazer esses agradecimentos todos, né? Não dá para confiar nessas criaturas, né? Eles também cuidaram ali dos seus interesses. Mas vamos lá. Parabenizar o ministro Haddad, parabenizar o presidente Lula. Eu diria que hoje é um dia de uma retumbante vitória do povo brasileiro. Gente, o que é aquela história, né? Como diria um cronista esportivo, né? O que eu vou dizer lá em casa? O que essas pessoas, qual o malabarismo que eles vão fazer? E mais, gente, eles estão numa defensiva muito grande, eles saíram de uma posição que eles estavam o tempo todo atuando para que nós do campo progressista ficássemos sempre em posições reativas, só que agora eles estão nessa posição, eles têm que se explicarem agora para as pessoas que a seguem, e explicar inclusive os benefícios que essas pessoas receberão por parte do governo, de uma iniciativa do governo. Então eles estão sem discurso e esse momento da votação, ele acabou sendo muito benéfico ao presidente Lula, porque se isso tivesse sido discutido lá atrás, talvez as pautas já teriam sido outras, talvez isso já estaria saindo do radar, mas agora tendo vindo essa votação, logo depois de semanas em que nós fomos para as ruas para protestar contra a insanidade, os criminosos que queriam se blindar dentro do Congresso Nacional, e também demos grandes pancadas nesse discurso bandido de anistia para bandido, enfim, veio agora, num ótimo momento, esse projeto de lei de isenção de imposto de renda, né? Vamos lá com o Lindbergh mais um pouco. Há um historiador brasileiro, cearense, Capistrano de Abel, que diz o seguinte:
A mim me interessa o povo brasileiro, capado e recapado. É impressionante como esse Brasil tem força. Depois de tantos ataques à democracia, depois de tantos ataques ao nosso país, nós avançamos, Guilherme Boulos. O Brasil está hoje com o menor nível de desemprego da sua história, de toda a sua história, 5,6%. Apesar dos ataques, apesar de um mundo fora da realidade que está na cabeça desse pessoal, nós estamos com 3 meses de deflação dos alimentos. Caiu em agosto, 0,8%. Então, Lindbergh, enfim, a fala dele foi nessa direção. A gente teve o insano do Sóstenes, né? E aqui já no nosso vídeo aqui que eu compartilhei com vocês, falando coisas como essas aqui. Ó. Vamos lá, pegar um trechinho. Para quem não deveria estar recebendo, está empregado ou com fonte de renda assegurada. Nós precisamos observar o Brasil com a seriedade que o Brasil precisa. Nós não podemos deixar que esse desgoverno descondenado... Eu vou até parar por aqui, porque é tanto mau caratismo, é impressionante que a figura se apresenta como pastor, né? Agora, ele tem consciência que ele está mentindo, ele tem consciência que ele está sendo calhorda, ele está sendo mau caráter, está sendo vigarista, está contando mentiras. E aí é o seguinte, né? Essa gente não tem medo do Todo-Poderoso, não, né? Então, eu acho que tem muito mais estelionatário nesse campo aí, bolsonarista religioso, do que a vã filosofia poderia imaginar. Então, gente, os efeitos práticos serão esses. Nós teremos uma economia o ano que vem muito mais aquecida, teremos pessoas mais felizes, pessoas podendo fazer coisas que não estavam fazendo antes, e aí a nossa preocupação vai ser com o Banco Central não aumentar a taxa de juros, porque senão as pessoas acabam tendo um pouco mais de grana, acabam se endividando também. A gente vai precisar de muita politização em relação a essa história toda. E o governo, principalmente o Sidônio, já tem que estar trabalhando desde já para neutralizar toda essa insanidade que a extrema-direita vai jogar, porque as redes são muito grandes, são muito poderosas, eles vão querer distorcer tudo o que aconteceu. Eles vão querer tirar o mérito do presidente da República, o mérito do Haddad, o mérito do governo, enfim, o mérito das forças progressistas, e eles conseguem atingir um grande grupo de pessoas que estão dentro de uma bolha, que mesmo beneficiados, eles não vão conseguir compreender o que aconteceu. No sentido inverso, como não compreenderam também as pessoas que perderam seus parentes queridos durante a pandemia por serem bolsonaristas, acreditarem em Bolsonaro, não tomarem medidas, não tomarem remédios, aliás, se entupirem de remédios imprestáveis, de fazerem aglomerações, de não usarem álcool em gel, de não fazer as coisas básicas. Aonde o Bolsonaro teve mais voto no Brasil foram os lugares onde mais morreu pessoa, mais morreu gente por conta da pandemia. E muitas pessoas que tiveram essas dores ainda votaram nesse criminoso, nesse genocida. Isso tem a ver com a informação ou com a falta de informação. Então, é muito importante que, a partir de agora, o governo Lula tenha dado um pontapé espetacular para jogar na discussão das pessoas comuns, que amanhã estarão lendo todos os jornais, qual será o impacto dessa medida nas suas vidas, que essas pessoas comecem agora a absorver essa questão como um direito social, um direito de justiça social, um direito de justiça tributária, e a partir daí a gente continue a avançar cada vez mais. É nisso que eu acredito e é por isso que eu estou aqui. Então, gente, quis só bater esse papo com vocês hoje para complementar essas histórias, porque o momento está de muita positividade, né? Eu fico por aqui, gente, mais uma vez, um grande abraço e aí vamos ver as resenhas desses acontecimentos, tá bom? Um grande abraço, tchau!